Colegas parlamentares, eu quero começar minha fala com um exemplo, presidente. A punição para trafegar 20% acima do limite de velocidade é de multa de R$ 140. Ao invés disso, o julgador aplica pena de prisão e multa de 10 milhões de reais. Qual seria o problema aqui da aplicação dessa pena? Aqui não é um problema de dosimetria, mas sim de vício formal, o que torna a decisão nula, porque a pena aplicada não tem previsão legal para aquela conduta específica. E o julgador aplicou a pena que ele quis, ainda que a legislação brasileira indique outra coisa. É exatamente a mesma conduta que foi aplicada no Conselho de Ética com relação ao deputado Glauber Braga. Porque o relator, ele aplicou a pena que ele quis, não aquilo que o Código de Ética determina. E aqui nós podemos ser criativos, nós podemos em alguns momentos sermos vingativos, nós podemos ser injustos, mas sempre nós temos que seguir aquilo que diz o nosso Código de Ética. E no que diz respeito, senhoras e senhores, à agressão física, não se trata de escolher qual é a pena, portanto não se trata de dosimetria. O Código de Ética, ele é taxativo. Vou ler para vossas excelências. A censura escrita será aplicada pela mesa por provocação do ofendido nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º. E o que diz o inciso 3 do artigo 5º? Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara. O nobre relator do Conselho de Ética utilizou o artigo 4º, distorcendo aquilo que está taxativo no nosso Código de Ética. E, nobre relator, com todo respeito à vossa excelência, o seu relatório se omitiu diante disso. E não se trata aqui de uma questão de mérito. Seria se a gente estivesse falando da dosimetria da pena, ou seja, de uma escolha política, subjetiva, de qual a pena deveria ser aplicada. Se trata de um vício formal. Também por isso, nós estamos contrários ao relatório que foi apresentado por Vossa Excelência, porque é explícito que houve um vício formal. Queria, em segundo lugar, fazer alguns agradecimentos. Sim, agradecimentos. Porque todo esse processo de luta contra essa injusta cassação também tem nos dado muitos exemplos de solidariedade. Primeiro, de milhares, para não dizer milhões de pessoas que nos abordam, Glauber, todos os dias, como nos abordaram na cidade do Rio de Janeiro nos últimos dias, dizendo: deputado, deputada, nunca vi algo tão absurdo e injusto acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Fique aqui com a minha solidariedade. Mas eu também quero agradecer a todos os partidos políticos e parlamentares que já se posicionaram publicamente contra essa arbitrariedade. Evidentemente ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, ao PDT, PV, PSB, ao PSD, a alguns dirigentes do Cidadania, em nome do Cristóvão Buarque, que é vice-presidente, que emitiu uma nota muito qualificada a respeito do que está acontecendo, e também a alguns importantes parlamentares avulsos de partidos como PP, MDB, Republicanos, Podemos, inclusive do PL. Todos eles nos abordam todos os dias para dizer que estão contra a cassação, porque é injusta, porque não se caça deputado por ter reagido a uma provocação à própria mãe e porque isso pode abrir um precedente gravíssimo para os demais parlamentares. Muitos desses que nos abordaram, dessas siglas que nos abordaram, não gostam do PSOL, não gostam do Glauber, não concordam com o Glauber, mas não é isso o que deve mover o voto diante de um Conselho de Ética. Porque, afinal de contas, pelo que o Glauber está sendo julgado? Ele está sendo julgado porque alguns não gostam dele, porque alguns o consideram chato, porque alguns não gostam das suas posições, ou, supostamente, por ter agredido uma pessoa que veio aqui à Câmara para ofender a mãe dele? Se é por esse fato que ele está sendo julgado, a gente tem que utilizar aquilo que diz o nosso Código de Ética. Se querem dar um outro julgamento, que mudem o Código de Ética anteriormente, para poder aplicar essa pena distorcida que seria a da cassação. Para além do que diz o nosso Código de Ética, vou relembrar. Chiquinho Brazão, na última semana,
não foi votada em plenário. Aliás, aqueles que estão muito incomodados com os 60 dias de prazo, que foram conquistados fruto da corajosa greve de fome, e, aliás, para aqueles que duvidam, que ficam tirando sarro da greve de fome, peço que consultem os excelentes profissionais de saúde do Departamento Médico da Câmara, que acompanharam todo o processo diuturnamente, que tem relatórios atestando do que se trata um processo de greve de fome, que foi o que o Glauber vivenciou. Peço que um relatório, inclusive, para o Departamento de Polícia aqui da Câmara, que fez a guarda, a segurança permanentemente do Glauber durante esse processo de greve de fome. Para aqueles que tiram sarro e que menosprezam, recorram à documentação, recorram à verdade e fujam da fake news e da provocação. Mas voltando, Chiquinho Brazão, o processo dele está há meses parado desde que foi aprovado no Código de Ética. Nunca foi votado. Ainda não foi votado. O que aconteceu? A mesa diretora decidiu pela sua cassação. Por qual motivo, gente? Para que ele tivesse seus direitos políticos preservados. E talvez para que alguns parlamentares não se constrangessem de votar contra ou votar a favor de um colega parlamentar. Por mais grave que tenha sido o que ele fez, foi essa a decisão da Câmara, da qual nós discordamos e sobre a qual nós protestamos, como fez a deputada Fernanda Melchiona na sua questão de ordem no dia de hoje. Porém, foi essa a decisão da Câmara. Mandante de um assassinato tem os direitos políticos preservados. E o que estão querendo fazer com o Glauber? Caçar e torná-lo inelegível por mais 8 anos. Não é evidente a distorção? Aqui não se trata nem de 2 pesos e 2 medidas, Fernanda. Aqui se trata de falta de vergonha na cara, vocês me desculpem. Perdoar um assassino desse jeito? E tirar o mandato? E impedir que ele possa ser candidato? Do deputado Glauber? Porque ele reagiu a um provocador? Que ofendeu a sua mãe? Que poucos dias depois veio a falecer, infelizmente? Senhoras e senhores deputados, somente 3% dos casos que chegaram até hoje ao Conselho de Ética resultaram em cassação. Todos eles eram casos de assassinato e de corrupção. E isso tem um motivo. Porque é o que diz o nosso Código de Ética. Também é taxativo, deputada Luísa Erundina. Mas por que, no caso do Glauber, estão fazendo malabarismo? E aí, talvez a deputada Bia Kicis tenha falado melhor do que eu da motivação disso. Porque é uma retaliação de alguns, porque estão inconformados que o Daniel Silveira foi preso e que não tem um mandato por causa disso. Sendo que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ele ameaçou matar ministro do Supremo. O que a Câmara fez foi referendar a prisão dele, horas. E a Câmara nunca nem sequer chegou a caçá-lo. Eu não votei, adoraria ter votado. Mas não foi votado também, foi uma decisão da mesa diretora. Senhoras e senhores, estão querendo nos retalhar do quê? Sendo que foi ele que cometeu o crime contra o país e que nos ameaçava todos os dias no exercício do mandato parlamentar aqui. Mas a deputada Bia Kicis citou uma série de casos escabrosos de negacionismo, de golpismo e de transfobia. Nenhum deles foi sequer julgado. Todos eles foram imediatamente arquivados. Então também não se trata de uma vingança com relação ao que a gente fez. Então é por que o Glauber está passando por esse processo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o que está por trás. Por que se trata de uma perseguição? O que significou a voz do Glauber na tribuna para desmontar um dos esquemas mais perversos de corrupção dos últimos anos que foi exercido aqui na Câmara. E é por isso, Glauber, você sabe muito bem disso. Quem deveria estar passando por um processo de punição é quem operou esse esquema de corrupção. E não quem teve a coragem de ir para a tribuna denunciá-lo. É por isso que esse processo pode ser injusto, e é por isso que nos ofende muito o que está acontecendo. Mas eu odiaria estar do lado daqueles que estão movendo esse processo. Odiaria estar do lado daqueles covardes do MBL que contratam e pagam pessoas para provocar os demais. Odiaria estar do lado daqueles que são golpistas e que fogem do país e que não têm a coragem de fazer uma greve de fome como a que você fez aqui na Câmara, que comoveu todo o país e que conquistou esses 60 dias nos quais nós iremos lutar. Conversar com qualquer parlamentar que queira nos ouvir. Todas as bancadas. Estamos à disposição, porque o Glauber vai ficar. Obrigada.